Estamos de volta, concurseiro, a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Beatriz Soares e neste bloco estudaremos o Poder Legislativo. Então, bora para o texto constitucional. O Poder Legislativo, ele tem duas funções. Ele tem a função típica e a sua função atípica. A função típica, nós temos a de legislar, que é a de fato elaborar as leis previstas no artigo 59 ao 69 da Constituição Federal, e também ele tem a competência de fiscalizar, prevista no artigo 58, 70 e 75 da Constituição Federal. A sua função atípica é aquela administrativa, que nada mais é a competência do Poder Legislativo de organização da sua operação interna, provimentos de cargos públicos, promoção de seus servidores e julgamentos. Então, o Poder Legislativo, nós temos a sua função típica, que é a de legislar e fiscalizar, e a sua função atípica, que é aquela administrativa. Mas quem exerce essas funções típica e atípica do Poder Legislativo é o Congresso Nacional. Conforme o artigo 44 da Constituição Federal, nós temos que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, nós temos aqui, diferentemente do que acontece com os municípios, que nós temos as câmaras municipais e nos estados temos as assembleias legislativas, o Poder Legislativo Federal, que é o nosso tema da aula de hoje, ele é bicameral, ele tem duas casas, Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Câmara dos Deputados, eles representam o povo. Eles são eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Esse sistema proporcional é aquele que cada partido terá um número de representantes proporcional ao percentual de votos do partido. Utiliza-se o método do quociente eleitoral. Exemplo, se o partido obteve 25% do total dos votos, ele terá 25% das cadeiras lá na Câmara dos Deputados, porque o sistema de eleição dos deputados é pelo sistema proporcional, ok? Tempo de mandato, 4 anos. Número de deputados, temos 513 deputados federais, sendo esse número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, estabelecidos por lei complementar, proporcionalmente à população, conforme o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal. Nós temos ainda um número mínimo e máximo que cada estado deve ter, tá? Então, ele deve ter pelo menos 8 e no máximo 70 deputados federais, conforme previsão do artigo 45, parágrafo 1º também da Constituição. Quanto ao Senado Federal, ele é quem representa os estados e o Distrito Federal. E diferente do sistema das eleições da Câmara dos Deputados, aqui no Senado Federal, essa eleição é segundo o sistema majoritário, artigo 46 da Constituição Federal. O que é isso, professora? É aquele que o candidato com maior número de votos é eleito, tá? Basicamente é isso, tem o majoritário e tem o proporcional. Aqui, fulaninho foi mais votado, então é ele quem vai ser eleito, tá? Os votos não é dirigido de forma proporcional ao partido, e sim diretamente para aquele candidato ao Senado Federal, ok?
Número de deputados atualmente. São 3 senadores por estado, então nós temos o número de 81 senadores federais. E o tempo de mandato deles, diferente dos deputados federais, é de 8 anos. Então, os senhores precisam analisar o texto constitucional, as informações que ele traz, sempre em comparação. Estou estudando o Poder Legislativo Federal. Eu sei que ele é bicameral, ou seja, ele é composto, o Congresso Nacional, que é quem exerce aí o Poder Legislativo, ele é composto por 2 câmaras. Câmara dos Deputados e Senado Federal, para você não cair aí em nenhuma pegadinha da banca, se ela trouxer aí uma pegadinha no sentido de colocar um requisito, alguma informação que seja referente ao Senado, afirmando que é da Câmara dos Deputados, tá? Então, você precisa ter em mente as principais informações para você conseguir entender. Não, isso daqui se trata da Câmara dos Deputados e isso daqui é do Senado Federal, para não errar nenhuma questão desse tema do Poder Legislativo. Então, temos a composição do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Como agora são realizadas as deliberações lá no Congresso Nacional com essas 2 casas. O artigo 47 da Constituição Federal nos traz a informação de que, salvo disposição constitucional em contrário, então vai ter algumas situações em que vai sair um pouquinho da regra que a gente vai analisar agora, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Então, vamos entender o que fala o artigo 47. Maioria dos votos. O que isso significa? Significa que as decisões, elas serão tomadas pela maioria simples dos votos. Quem é que está aqui hoje? Tem 100. Então, a maioria desses 100 vai deliberar sobre essa matéria que está em discussão. Ela quem vai decidir, é a maioria dos presentes, ok? Só que tem uma condição. Qual é a condição? Só acontecerá essas deliberações, quem vai decidir vai ser a maioria dos presentes, se, olha aqui uma condição, se, desde que estes que estão presentes representam a maioria absoluta de cada casa, tá? Então, cada casa tem um número X de seus membros. Então, a maioria absoluta de todos os membros precisam estar presentes. E desses presentes, a maioria simples delibera sobre alguma determinada questão que está ali sendo discutida. Legislatura e sessão legislativa. E apesar de ter aí semelhança, uma certa semelhança nesses nomes, eles não são os mesmos institutos, eles são diferentes. As bancas, elas gostam de confundir, porque realmente é um pouco complicado de entender, mas os senhores precisam saber que é diferente legislatura de sessão legislativa, para não cair aí em nenhuma casca de banana na hora de realizar sua prova. Então, nós temos aqui que legislatura é conforme o próprio site do Congresso Nacional, tá? Legislatura nada mais é do que o período de 4 anos de funcionamento do Congresso Nacional. Então, vai corresponder aí ao período de mandato dos deputados, que também corresponde a 4 anos, diferente dos senadores, que é de 8 anos. Cada legislatura contém 4 sessões legislativas e cada eleição se inicia uma nova legislatura. Então, já que 4 anos a gente tem eleições para este cargo em 4 anos, então é marcada também neste período a legislatura, tá? E em cada legislatura, que são de 4 anos, a gente tem 4 sessões. Então, é uma sessão por ano, ok?
por aqui, por enquanto, entendido aí a questão do que é uma legislatura. Agora, sessão legislativa é diferente. É o período da atividade normal do Congresso a cada ano. Ai, professora, não entendi. Confundi. Calma. A sessão legislativa, ela se divide em 2 períodos, tá? O primeiro período é de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo período é 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? Então, essas sessões legislativas acontecem 2 vezes ao ano, é o período da atividade normal do Congresso. Conseguem visualizar já a diferença da legislatura? A cada 4 sessões legislativas, a gente tem uma legislatura. Conseguiram entender? Logo, temos que no início da legislatura, a primeira sessão legislativa ocorre após a eleição dos parlamentares. Então, depois que a gente tem aí uma eleição, vai acontecer a primeira sessão legislativa, que é quando de fato eles vão trabalhar, eles vão lá no Congresso Nacional e eles vão iniciar com os trabalhos. Quando que começa a primeira sessão legislativa? Legislativa, que faltou um S. Quando que vai começar a primeira sessão legislativa? 2 de fevereiro. Então, lá no dia 2 de fevereiro, vai inaugurar a primeira sessão legislativa após as eleições, né, naquele período de em 4 anos. E aí, com essa inauguração, eles tomarão posse, tá? Então, eles vão tomar posse daquele cargo, daquela função, e vai iniciar aí já com os trabalhos das deliberações. Conseguiram visualizar a diferença de legislatura para a sessão legislativa? Os senhores precisam tomar nota desses 2 conceitos para não cair em nenhum erro na hora de fazer a prova, tá? Provavelmente vem aí uma questão que vai brincar aí com esses 2 conceitos e os senhores precisam entender a diferença desses períodos para conseguir aí acertar uma questão de concurso público. Atribuições do Congresso Nacional. As atribuições, elas se dividem em 2 categorias. A primeira são aquelas atribuições que vão precisar de uma sanção do presidente da República, tá? E elas estão previstas no artigo 48 da Constituição Federal. E a segunda são aquelas que não precisam de sanção, então é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, não vai precisar aí de nenhuma sanção do presidente da República. E elas têm uma característica importante de vocês observarem, interessante de levar para a prova, é que elas sempre vão iniciar com um verbo, tá? Então, trazendo aqui nesse quadro dessa aula, essa distinção dessas 2 atribuições, vocês conseguem verificar com muita evidência essa diferença das atribuições do Congresso Nacional. A primeira atribuição, que precisa de sanção do presidente da República, prevista no artigo 48 da Constituição Federal, o texto diz que cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento, e aí são vários incisos, tá? Então, aqui são atribuições do Congresso Nacional que vai necessitar da sanção do presidente da República. Não basta somente ali a atuação do Congresso, tem que passar pela sanção do presidente.
Já a segunda atribuição, que está prevista no artigo 49 da Constituição Federal, que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, nós temos resolver, olha aqui que começa com verbo, tá? Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei. Inciso 3. Autorizar o presidente ou vice-presidente da República se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Aprovar o estado de defesa e intervenção federal. Autorizar o estado de sítio. Suspender qualquer uma dessas medidas. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites, mudar temporariamente sua sede, fixar idênticos subsídios para os deputados federais e senadores, e aí vai, são vários incisos. Conseguiram visualizar que, além da distinção de que um precisa da sanção do presidente da República e o outro não precisa, além dessa distinção, nós temos que esse que não precisa, que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, eles sempre começam com verbo, sempre. Então, é fácil de você identificar numa questão de prova, se vier perguntando se essa atribuição é de competência exclusiva do Congresso Nacional ou se é privativa do Congresso Nacional com a necessidade da sanção da presidência, tá? Do presidente da República. Você vai saber só de ler o enunciado se começa com verbo ou não. Se começar com verbo, é exclusiva do Congresso Nacional e não vai precisar da sanção do presidente. Se não começar com verbo, aí você vai para o artigo 48, que precisa da sanção do presidente da República e é uma competência privativa e não exclusiva, tá? É uma competência privativa do Congresso Nacional. E agora, passando dessas atribuições do Congresso Nacional, a gente vai analisar a competência da Câmara dos Deputados e a competência do Senado Federal. A gente vai analisar a competência de cada uma dessas casas, tá? Então, a competência, iniciando com a competência da Câmara dos Deputados, nós temos o artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Os incisos mais importantes aqui, que a gente precisa analisar, é o inciso 1 e o inciso 2, porque eles trazem as competências mais relevantes da Câmara dos Deputados, tá? Os demais incisos trata-se de competências internas, tá? Da organização do órgão interno. Agora, o inciso 1 e o inciso 2 é onde a gente precisa se atentar, porque é o que é mais cobrado nas provas. No inciso 1, ele diz que é competente privativamente a Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado, tá? Então, quando a Constituição Federal traz limitação, indica um percentual, uma fração, um prazo, uma quantidade, se atentem, porque é muito cobrado em concurso público, tá? Inciso 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentada dentro do prazo de 60 dias. Muito importante, é bastante cobrado também, tá? Após a abertura da sessão legislativa, que nós já sabemos o que é. Houve aí o início da sessão legislativa, o presidente da República tem um prazo de 60 dias, cuidado, é muito cobrado, para apresentar as suas contas. Se não apresentar, a Câmara dos Deputados vai proceder aí com a tomada dessas contas, ok?
Agora, quanto à competência do Senado Federal, nós temos que compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1 e o inciso 2, nós temos a competência de julgar as autoridades. Então, aqui a gente consegue verificar o julgamento de presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, então presidente, vice-presidente, ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexo com aqueles. Inciso 2. Processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, a gente consegue verificar que o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 52, ele traz aí especificamente a competência de processar e julgar as autoridades. Nos demais incisos, nós temos a competência relacionadas às finanças públicas, tá? São vários incisos. Eu trouxe destacados os principais incisos para os senhores conseguirem visualizar essas duas distinções da competência do Senado Federal, mas não substitui a leitura de todo o texto constitucional, tá? É porque o nosso tempo, como ele é limitado aqui nas nossas aulas, a gente precisa destacar o que é mais recorrente em concurso público, mas isso não te exonera do estudo e da leitura completa da Constituição Federal, com a limitação, obviamente, do que é cobrado na sua prova, tá? Sempre estude com o edital do seu lado. Você vai estudar o que está no seu edital. O que não está, você pula, você passa, porque o que está no edital já é um conteúdo extenso. Então, você não pode perder tempo estudar conteúdos que não constam no seu edital. Então, se está no seu edital, você precisa ler, você precisa estudar tópico por tópico. Então, temos incisos que a gente consegue visualizar essa questão de finanças públicas, porque ele diz assim: autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Temos ainda a questão que ele vai fixar limites globais para o montante de dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Ele vai dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno, tá? Vai estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária. Com a leitura do texto constitucional, você consegue destacar e consegue verificar as competências de cada casa do Congresso Nacional, tá? Tanto da Câmara quanto do Senado, as principais atribuições, competências, trouxemos nesse bloco dessa aula. Espero que os senhores tenham gostado da apresentação desse conteúdo, que tem como objetivo trazer de forma geral o tema em questão, que é complexo, de uma forma mais simples, para os senhores conseguirem entender o tema geral. Mas essa aula, ela não exclui o seu aprofundamento no texto da própria Constituição Federal, da leitura completa de todos os artigos referente ao Poder Legislativo. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula.